Estamos de volta com o direto do plenário, direto agora para a segunda parte da sessão de hoje. O seu voto na ação direta de constitucionalidade 5469. Senhor presidente, me permite inicialmente mencionar que também trago um voto conjunto, tanto na ADI quanto no recurso extraordinário. Tá, ó, recurso extraordinário 1287019. Vossa Excelência traz um voto à semelhança de todos que foram proferidos aqui, formalmente uno e materialmente dúplice, né? Então, perfeito, presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e todos os eminentes ministros, as eminentes ministras, advogados e advogadas, senhor Procurador-Geral da República. Senhor presidente, a matéria já vem sendo dissecada e de uma maneira elucidativa desde o exame que cada um e cada uma dos integrantes desse colegiado começou a proceder e que foi enriquecido com as sustentações orais, pareceres e manifestações carreados aos autos e, de modo especial, com o voto dos eminentes ministros relatores. Ministro Marco Aurélio, relator do recurso extraordinário, e ministro Dias Toffoli, relator da ação direta de inconstitucionalidade. Eu já houvera formado uma inflexão e ouvi com a devida atenção as posições dos eminentes ministros que me antecederam, de modo especial, ministro Nunes Marques e ministro Alexandre Moraes. Nada obstante, senhor presidente, com a brevidade que o andamento da matéria já me permite ter, eu sucintamente assento que no recurso extraordinário acompanho o eminente ministro relator Marco Aurélio para dar provimento ao recurso extraordinário, eis que também assento, tal como fez Sua Excelência, a invalidade da cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do DIFAL, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do convênio 93 de 2015, dado que, nas palavras do eminente ministro relator, ausente lei complementar disciplinadora. No que diz respeito à ADI, acompanho o eminente ministro Dias Toffoli para julgar procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do já mencionado convênio 93, que é de 17 de setembro de 2015, do CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária, por entender, de igual modo, ter havido invasão do campo próprio de lei complementar federal. A matéria, senhor presidente, chama a colação alguns relevantes dispositivos constitucionais, dentre eles a linha D, inciso 3º do artigo 146, e também diversos incisos, especialmente o 2º, o 7º e o 8º do artigo 155, ambos dispositivos da Constituição Federal. O tema da necessidade ou imperiosidade de edição de lei complementar já foi reconhecido, senhor presidente, entre nós, no recurso extraordinário 1221330, redator para o acordo, o ministro Alexandre de Moraes, da relatoria originária de Vossa Excelência. Eu estou, portanto, tomando este caminho, assentado muito resumidamente em breves premissas. A primeira dela é de que a emenda constitucional 87 alterou a sistemática de aplicação da alíquota interestadual apenas nas operações destinadas a contribuintes do ICMS, para aplicar alíquota interestadual, independentemente do destinatário de bem ou serviço localizado em outro Estado ou membro,
ser contribuinte do imposto. O que assim se fez foi disposição, por meio desse procedimento, com o objetivo de pôr fim à denominada guerra fiscal do comércio eletrônico. A segunda premissa que tomo para sustentar a conclusão a que cheguei e que, portanto, acompanha suas excelências, ambos os relatores nos respectivos feitos, é a de que a equiparação do regime de aplicação de alíquotas interestaduais do ICMS para consumidores finais localizados em outros estados, independentemente de serem contribuintes do imposto, não dispensa lei complementar, dada a previsão constitucional quanto às normas gerais. Já mencionei aqui, já foi reportado, o teor do inciso 3º do artigo 146 da Constituição. Em terceiro lugar, assento como premissa que as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do convênio ICMS 93/2015, ao dispor sobre o DIFAL para não contribuintes, essas cláusulas inovam, tanto no aspecto pessoal quanto quantitativo do fato gerador do ICMS nas operações interestaduais, o que, à semelhança dos eminentes ministros relatores, entendo que aí se consubstancia a norma geral a demandar lei complementar. E como quarta e derradeira premissa deste voto, acompanhando os eminentes relatores, assento que a cobrança de diferencial de alíquotas na forma do referido convênio em relação às microempresas e às empresas de pequeno porte, optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o denominado Simples Nacional, viola a reserva de lei complementar do dispositivo constitucional que já mencionei, além de, em meu modo de ver, violar também o imperativo tratamento unitário ou uniforme que a ordem tributária diz respeito e dispensa a essas empresas pela Constituição. Portanto, senhor presidente, entendo ser inconstitucional a cobrança do DIFAL não contribuinte, seja por lei ordinária estadual, seja com fulcro, com base nesse convênio 93, uma vez que a matéria demanda lei complementar. É como voto, pedindo toda a vênia às compreensões distintas, acompanhando o eminente ministro Dias Toffoli na ADI e o eminente ministro Marco Aurélio no recurso extraordinário, reservando-me para me pronunciar sobre a modulação oportunamente, se for a hipótese. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pela sua síntese. Ministro Roberto Barroso, que seria na ordem, já votou antecipadamente. Agora, então, passa a palavra a sua excelência, a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente. Senhor presidente, reitero meus cumprimentos à vossa excelência, aos eminentes pares, ao senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, aos senhores advogados e a todos que nos assistem. Peço licença, senhor presidente, para um breve registro antes de proferir meu voto. É que no dia de hoje, 24 de fevereiro de 2021, e tenho certeza de que a ministra Carmen Lúcia recorda, comemora-se o 89º aniversário da conquista do voto feminino no Brasil, marco importantíssimo na história da democratização do nosso país. Essa data comemorativa, coincidente com o primeiro Código Eleitoral brasileiro, de 24 de fevereiro de 1932, foi instituída pela Lei 13.086 de 2015 como Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Como é sabido por todos,
mas lembro, pela relevância histórica, e é importantíssimo que o Brasil tenha memória, lembro que o artigo 2º do chamado Código Assis Brasil estatuía, aspas, é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Fecho aspas. Assim, as mulheres passaram a ter direito ao voto, desde que maiores de 21 anos e alfabetizadas. Vale rememorar ainda que o voto feminino veio a ser albergado pelo texto constitucional de 1934, com a Constituição então promulgada. Dito isso, senhor presidente, quanto aos feitos em julgamento, uma saudação muito especial aos eminentes relatores, ministro Marco Aurélio, nosso decano, e ministro Dias Toffoli, cujos votos, pela qualidade costumeira, servem de norte à decisão que, com a devida vênia dos que pensam de forma diversa, entendo eu a mais adequada para a ação de controle concentrado de constitucionalidade e o recurso extraordinário com repercussão geral que estamos a apreciar. Cumprimento ainda os senhores advogados e professores ilustres que assomaram à tribuna virtual em assentada anterior, pelas elucidativas sustentações orais, e peço licença para fazê-lo, ainda que hoje não o veja na sala virtual, na pessoa do jovem advogado Dr. Fábio Brum Goldschmidt, que eu conheci ainda criança, filho que é de uma querida colega de magistratura do trabalho, juíza e desembargadora ilustre, hoje aposentada, doutora Beatriz Brum Goldschmidt, que muito honrou a Justiça do Trabalho da 4ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho, meu querido e inesquecível tribunal de origem. Senhor presidente, como visto no recurso extraordinário 1.287.019, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, na origem, um mandado de segurança em que denegada a ordem e também sem êxito em sede recursal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, discute-se a necessidade de edição de lei complementar disciplinando a Emenda Constitucional 87 de 2015 para que Estados e Distrito Federal, na qualidade de destinatários de bens ou serviços, possam cobrar o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas, o DIFAL, quanto às operações ou prestações interestaduais com o consumidor final não contribuinte do imposto. Já na ADI 5469, da relatoria do ministro Dias Toffoli, questiona-se a rigidez constitucional das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio ICMS 93, de 2015, do CONFAS, e ainda da Lei Distrital 5546, de 2015, a prever a cobrança do DIFAL, diferencial de alíquota, pelo Distrito Federal. Como os temas, senhor presidente, já estão devidamente expostos, e agora o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin ainda me leva a resumir ainda mais essa manifestação, eu digo, em síntese, que me alinho à corrente que entende pela imprescindibilidade de lei complementar. Por outras palavras, e valendo-me da indagação muito bem posta, como sempre, pelo eminente ministro Marco Aurélio, e como ele dando-lhe resposta negativa, concluo com a devida vênia a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional número 87 de 2015 não prescinde da exigência constitucional de veiculação da matéria pela lei, via lei complementar. Subscrevendo, senhor presidente, no todo, os fundamentos expendidos pelos ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli,
acompanho suas excelências para dar provimento ao recurso extraordinário e assentar, uma vez a ausente lei complementar, a invalidade da cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS na forma do convênio 93 de 2015, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. E ainda, na esteira do voto do ministro Dias Toffoli, julgo parcialmente procedente a ADI 5469 para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio em referência, por invasão de campo próprio de lei complementar federal. Eu estava inclinada, senhor presidente, a acompanhar, quanto à modulação de efeitos, tanto a tese apresentada pelo ministro, ou proposta pelo ministro Dias Toffoli, como a que eu retirei do plenário virtual, trazida pelo ministro Marco Aurélio, que, segundo as minhas anotações, estava lançada nos seguintes termos: a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Essa era a minha inclinação. Mas, diante da proposta trazida pelo ministro Luiz Roberto Barroso e da própria disposição, pelo menos do ministro Dias Toffoli, de eventualmente aperfeiçoar ou até repensar, eu também, doutor, digo que estou aberta ao debate e aguardo um momento oportuno para me manifestar quanto às teses. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, vice-presidente, também pelo seu poder de síntese, viabilizando os trabalhos. E agora passo a palavra à sua excelência, a ministra Carmen Lúcia, para o voto. Só o som. Senhor presidente, senhores ministros, meu cumprimento especial aos senhores ministros relatores Marco Aurélio e Dias Toffoli nas duas ações, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhores advogados. No início do voto da ministra, ou da manifestação da ministra Rosa Weber, presidente, antes de ela se referir à data do início da participação, digamos, mais efetiva das mulheres pela possibilidade de voto, imaginei que ela também iria se referir a uma outra comemoração deste dia 24 de fevereiro, é o dia da promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891, 24 de fevereiro de 1891, que hoje completa, portanto, 130 anos de vigência, e que é um marco importante porque constitucionaliza-se a República, a Federação, e num dia em que nós estamos, portanto, dando continuidade ao julgamento de duas ações que tratam especificamente da federação no sentido tanto de competências, que tem no sistema de repartição o coração do modelo federativo, quanto ainda por esta que tem sido uma questão posta ao Brasil, e a própria Emenda Constitucional número 87, de alguma forma, buscava extinguir, e eu estou citando entre aspas, a chamada guerra fiscal entre estados, entre outros problemas, entre outros pontos. Portanto, senhor presidente, acresço, além das palavras da ministra Rosa Weber sobre esta data, 24 de fevereiro, também a referência à promulgação da primeira Constituição brasileira, da primeira Constituição Republicana do Brasil. Quanto aos casos, senhor presidente, que estão postos a julgamento, de pronto afirmo a Vossa Excelência e a todos os senhores ministros que, fazendo juntada de voto escrito e como a matéria está devidamente elucidada, estou acompanhando os senhores ministros relatores para negar provimento ao recurso extraordinário e julgar a procedência da ação, considerando que as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio 93 de 2015, na minha compreensão e com as linhas dos pronunciamentos divergentes, não tratam apenas ou meramente de procedimentos ou de cuidados operacionais, como postas em algumas das informações. Na verdade, estabelecem normas que imprescindem de um cuidado por lei complementar na forma exigida constitucionalmente, e, portanto, pela ofensa
artigo 146, basicamente incisos 1 e 3, e aos dispositivos, alíneas e incisos e parágrafos do artigo 155 da Constituição da República parecem-me inválidas, razão pela qual, quanto à matéria, eu estou acompanhando os eminentes relatores, aos quais cumprimento de uma forma muito especial, e quanto à modulação, eu estou acompanhando, em princípio, a proposta do ministro Dias Toffoli, que, como disse, aberto que está a eventual reajustamento ou, enfim, aperfeiçoamento, também aguardo para me manifestar de forma definitiva, senhor presidente. É como voto. Carmen Lúcia, confirmando, Vossa Excelência julga dá provimento ao recurso extraordinário e julga procedente a ADI. Proclama esse resultado individual da ministra Carmen Lúcia e agora passa a palavra a Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, renovo os cumprimentos que fiz a todos no início dessa sessão e adianto desde logo que, surpreendentemente, para mim, pelo menos, sem conhecer o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, o meu pronunciamento é inteiramente coincidente com o dele. Vou fazer um brevíssimo resumo, porque Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, enfrentou adequadamente esta questão. Tal como ele, eu, já no meio do meu voto, eu faço menção à emenda constitucional 87 de 2015, que, ao alterar a redação do artigo 155, parágrafo 2º, 7 e 8 da Carta Magna, fez incluir a figura do consumidor final não contribuinte e, deste modo, afastou aquela decisão, aquela distinção de tratamento das operações e prestações interestaduais pela condição de destinatário final, ser contribuinte ou não do ICMS. E nessa mesma linha, eu trago à colação a súmula 579 desta Corte, que diz o seguinte: é inconstitucional a discriminação de alíquotas do imposto de circulação de mercadorias nas operações interestaduais em razão de o destinatário ser ou não contribuinte. E aqui, tal como fez o ministro Alexandre de Moraes, eu estou trazendo à baila o parecer que me parece correto e adequado, data vênia, do Parquet Federal, que diz o seguinte: o convênio ICMS 93/2015 não definiu a alíquota interestadual ou interna, fixadas em resolução do Senado e por leis estaduais, nem base de cálculo do ICMS devido nas operações que se destinem a bens, mercadorias ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro estado. Diz a PGR o seguinte: limitou-se a reproduzir, quanto a estes aspectos, o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, A e B da Constituição Federal, e no artigo 13 da Lei Complementar 87 de 1996. Portanto, continua o Parquet, as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do convênio ICMS 93/2015 não extrapolam os contornos definidos pela Constituição e pela Lei Complementar 87 de 96, pois, tal como o ministro Alexandre concluiu, não inovam quanto a aspectos quantitativos da exação, alíquota e base de cálculo, e limitam-se a disciplinar traços meramente instrumentais do ICMS em operações interestaduais decorrentes das modificações operadas pela Emenda Constitucional 87 de 2015. Já quanto à cláusula 9ª, eu acompanho os fundamentos constantes da decisão monocrática proferida pelo ministro Dias Toffoli nos autos da ADI 5464 do DF, também de sua relatoria. Naquela ocasião, o eminente ministro Dias Toffoli assinalou em síntese o seguinte: que a Constituição dispõe caber à lei complementar e não a convênio interestadual estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte,
o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS, artigo 146, 3D da Constituição Federal, incluído pela emenda 42 de 2003. Então, senhor presidente, fazendo o resumo do resumo, para colaborar com Vossa Excelência os trabalhos da Casa, eu, antes, na verdade, eu havia entendido, mas essa matéria está superada, pela ilegitimidade ativa ad causam da proponente. Mas, como ninguém tocou nesse assunto e os trabalhos seguiram, eu penso que esta matéria está superada. Mas, de qualquer maneira, superada essa matéria, eu, quanto ao mérito, eu julgo parcialmente procedente esta ação para declarar a inconstitucionalidade apenas da cláusula 9ª do convênio ICMS 93/2015 do CONFAS. Portanto, meu voto coincide com o voto do ministro Alexandre Moraes, pedindo vênia, então, ao eminente relator, ministro Dias Toffoli, e também pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio. Eu nego provimento ao recurso extraordinário. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Só para alinhar aqui as posições já expostas, então, o ministro Alexandre Moraes, Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes, julgou improcedente ou procedente parcialmente para declarar a invalidade da cláusula 9ª. Isso eu me lembro que houve essa observação. Presidente, o meu posicionamento foi idêntico ao ministro Ricardo Lewandowski, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da cláusula 9ª, e na questão do recurso extraordinário, assim como o ministro Nunes Marques e agora o ministro Ricardo Lewandowski, nós julgamos pelo improvimento do recurso extraordinário. Ministro Nunes Marques, só para minha anotação, então também é a mesma solução. Parcialmente procedente em relação à cláusula 9ª do convênio e negar provimento ao RE. É isso? Não, senhor presidente. É isso, né? No meu caso, não. Não, o meu voto dissente dos votos do ministro Alexandre Moraes e Ricardo Lewandowski é apenas no tocante à cláusula 9ª. É a única distinção. Vossa Excelência acolhe... Improcedente a ação. Totalmente? Totalmente. A única distinção é a cláusula 9ª. Eu sei, mas... Julga improcedente. Só um minuto, ministro Gilmar, porque eu também quero me alinhar a uma das posições. Então, o ministro Nunes Marques negou provimento ao RE e julgou improcedente a ação declaratória de constitucionalidade. Então, eu concedo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o seu voto. Presidente, eu vou poupar o tribunal do resumo do relatório e digo logo, penso oportuno destacar o grau de detalhamento veiculado pela Emenda Constitucional 87, de 2015. Com efeito, ao introduzir a possibilidade do Estado, em que localizado o destinatário dos bens ou do serviço, perceber o diferencial de alíquota do ICMS, independentemente do destinatário ser ou não contribuinte do imposto, o texto reformador, associado a uma já existente disciplina infraconstitucional do ICMS, veiculou todos os elementos necessários à cobrança da exação. Convém ponderar que a disciplina exauriente e minuciosa no texto constitucional de disposições tributárias não está indene a críticas, menciona balizada por opinião do economista e contabilista José Roberto Afonso, que associa a intensa judicialização de questões tributárias a uma pródiga disciplina da tributação no texto constitucional. Se não, vejamos, diz José Roberto. Uma primeira regra de ouro deveria ser não concentrar demasiada atenção na mudança constitucional. O atual texto já trata do sistema de impostos em texto muito mais extenso e prolixo do que nas anteriores cartas magnas brasileiras, quanto mais comparado às outras constituições do resto do mundo. O pior é que todos os projetos e emendas de reforma tributária, independente do mérito e do objeto, pretendem ampliar ainda mais o tratamento da matéria no texto constitucional e permanente, descendo a pormenores na cobrança e na divisão de receita. São muitos os problemas em constitucionalizar ainda mais o sistema tributário.
Aliás, o governo apresentou recentemente propostas para fazer o mesmo com as regras fiscais. Isso vai na contramão, diz Zé Roberto, da necessidade ou dúvida crucial decorrente da revolução digital. Novos padrões econômicos e sociais implicarão criar impostos hoje desconhecidos, em valorizar alguns dos atuais e negligenciar ou mesmo extinguir outros. Em que pesem as críticas a um possível excesso de linguagem na disciplina do nosso sistema tributário, o fato é que, neste assunto, sob análise, a emenda constitucional foi extremamente detalhista na nova disciplina do diferencial de alíquota e da respectiva repartição de receitas do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual entre estados de origem e de destino. A este propósito, a emenda constitucional 87, 2015, enunciou o destinatário da receita tributária da diferença de alíquota, DIFAL, artigo 155, 7 da Constituição. Indicou o responsável por seu recolhimento, artigo 155, 8b, e chegou mesmo a descer a minúcias sobre o rateio do imposto arrecadado, como norma de transição para que se evitasse perda abrupta de receitas por parte dos estados de origem, artigo 99 do ADCT. Soma-se a essa normatização constitucional toda uma disciplina legislativa prevista na Lei Complementar 87 de 86, assim como nas legislações do ICMS de cada um dos Estados-membros. É propriamente esse arcabouço normativo já existente que faz prescindir, a meu ver, uma nova lei complementar para a cobrança do diferencial de alíquota. A mim parece claro que a nova disciplina constitucional introduzida na temática não criou espécie tributária nova, tampouco alterou elemento do ICMS que, porventura, exigisse a edição de nova lei complementar geral a minudenciar os elementos do tributo. No que se refere aos elementos ou aspectos da norma tributária impositiva, o magistério de Leandro Paulsen é deveras didático. A lei que veicula a norma tributária impositiva deverá conter os aspectos indispensáveis para que se possa determinar o surgimento e o conteúdo da obrigação tributária, ou seja, qual a situação geradora da obrigação tributária, aspecto material, onde a sua ocorrência é relevante, aspecto espacial, e quando se deve considerar ocorrida, aspecto temporal, bem como quem está obrigado ao pagamento, aspecto pessoal, sujeito passivo, em favor de quem, aspecto pessoal, sujeito ativo, e qual o montante devido, aspecto quantitativo. Pode-se sintetizar pelos advérbios latinos quid, ubi, quando, quis, quanti. Isso Paulsen no curso de Direito Tributário. Muito oportuno ao desvio da presente discussão é o alerta que o ilustre tributarista faz na sequência. Isso não significa, contudo, que todos os 5 aspectos da norma tributária impositiva, material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo, devam necessariamente constar da lei de modo expresso e didático. Em leis de boa técnica, isso se dá, mas não constitui requisito para que se considere completa, para que se a considere completa. Cabe ao intérprete e aplicador analisar a lei e identificar os diversos aspectos, só concluindo pela incompletude na impossibilidade de levar a efeito tal identificação por absoluta falta de dados, referências ou elementos para tanto. Assim, em outras palavras, penso que todos os aspectos relativos ao ICMS para os quais a Constituição exigiu a edição de lei complementar estavam e permaneceram disciplinados na Lei Complementar número 87, de 96, e nas respectivas legislações estaduais disciplinadoras do ICMS. Com as vênias de estilo, não entendo apropriado o argumento de que o convênio ICMS sob exame teria invadido a órbita de disciplina de lei complementar geral sobre a matéria. Eventual norma geral sobre o assunto teria justamente o propósito de complementar a dicção constitucional. Ocorre, como afirmei, que a disciplina introduzida pela Emenda Constitucional 87 de 2015 tem sua integração exaurida por normas já existentes. No que se refere ao argumento de reserva de lei complementar para a solução de conflitos de competência em matéria tributária, artigo 146.1 da Constituição, penso que o dispositivo constitucional não restou ofendido. Isso porque a própria Emenda Constitucional 87 propôs justamente endereçar potenciais contendas de cunho federativo fiscal entre estados produtores e consumidores de bens, notadamente no cenário de crescente comércio eletrônico de mercadorias.
Destaco a esse respeito o claro propósito veiculado na então PEC 197 de 2012, que culminou na Emenda Constitucional 87 de 2015 e recebeu a seguinte justificativa. O comércio não presencial, normalmente o denominado comércio eletrônico, cresceu de forma expressiva nos últimos anos e mostra a tendência de tornar-se, em futuro breve, a prática preponderante na comercialização de mais e mais produtos, a começar pelos de maior valor, porém alcançando todos os demais, principalmente os bens de consumo de uso durável. Qualquer produto, desde que padronizado e passível de exibição por catálogo, é objeto desse tipo de comércio. Nos termos atuais, quando a operação interestadual envolve dois contribuintes do imposto, há a divisão entre o estado de origem e o do destino de mercadoria. Porém, quando o adquirente, mesmo situado em outra unidade da federação, é consumidor final, não contribuinte de iure do imposto, o produto da arrecadação decorrente da operação é integralmente destinado ao estado onde está situado o vendedor. Enquanto a prática comercial caracterizava como meramente incidental, a venda interestadual para consumidor final não havia objeções a levantar e tudo funcionou satisfatoriamente. Entretanto, a magnitude que já assumiu e a tendência de evolução do quadro é extremamente preocupante, porque já se nota desequilíbrio na política estabelecida para a divisão de receita entre Estado produtor, ou meramente vendedor, e Estado consumidor, a tal ponto que coloca em risco o próprio objetivo de se alcançar um dia o cumprimento pleno do princípio do destino. Ao contrário, está sendo reforçado o princípio de origem com sérios prejuízos para os Estados. Isso está nos documentos que lastreiam a tramitação da PEC. Percebe-se assim, digo eu, nítida preocupação do legislador com as implicações federativas sob o ponto de vista arrecadatório e de repetição de receitas. Nesse sentido, não identifico qualquer ofensa constitucional na disciplina veiculada nas cláusulas 1º, 2º, 3º, 6º e 9º do Convênio ICMS 93 de 2015, firmado em 17 de setembro de 2015, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. De toda sorte, penso que a cláusula 9ª do mencionado convênio merece algumas linhas adicionais. O dispositivo veicula a autorização à aplicação da sistemática de recolhimento da diferença de alíquota também aos contribuintes optantes do Simples Nacional, VERBS, cláusula 9ª. Aplicam-se as disposições deste convênio aos contribuintes optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino. Tal dispositivo teve sua eficácia suspensa por medida cautelar deferida por Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, nos autos da ADIM 5464. Quando do referendo da medida cautelar, pedi vista daqueles autos para uma melhor compreensão da matéria de fundo. Isso porque a questão ali em debate, que ora se repete nestes autos, restringe-se às situações em que o destinatário, localizado em outra unidade da federação, é consumidor final não contribuinte do ICMS e o remetente das mercadorias é contribuinte do Simples. Pois bem, como já mencionei, os incisos 7º e 8º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal definem, respectivamente, a incidência do diferencial de alíquota e a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS. Nesse ponto, chama a atenção para o fato de haver, no inciso 8º, uma substituição tributária constitucional na medida em que a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS é do remetente. Como aduz Hugo de Brito Machado, a responsabilidade é a submissão, em virtude de disposição legal expressa, de determinada pessoa que não é contribuinte, mas está vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, ao direito do fisco de exigir a prestação respectiva. Mais especificamente, trata-se de responsabilidade tributária por substituição, quando a obrigação tributária nasce originariamente já com o responsável tributário em seu polo passivo, diz Hugo de Brito Machado. Portanto, temos a seguinte conformação. Sendo o destinatário contribuinte do imposto, cabe a ele a responsabilidade pelo recolhimento.
Não sendo o destinatário contribuinte do imposto, a responsabilidade é atribuída pela Constituição ao remetente. É esta a hipótese em discussão envolvendo a cláusula 9ª do convênio. Perceba-se, ademais, que não há no texto constitucional ressalvas à situação das microempresas e das empresas de pequeno porte, o que nos leva a um primeiro indício conclusivo de que elas se submetem indistintamente à regra geral prevista. Com as vênias de estilo, uma ressalva a esta regra, excepcionando-se a condição das micro e pequenas empresas, representaria uma perigosa criatividade judicial não almejada pelo legislador, como podemos ver. Tenhamos em mente a acessibilidade dos valores constitucionais em causa, quais sejam o regime jurídico diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte e a rigidez do sistema tributário e do próprio regime federativo. Penso haver sérias razões para que decidamos, neste caso, pela rigidez e funcionalidade do sistema tributário. Primeiro, porque a atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota às empresas optantes pelo Simples Nacional não contraria a consagração constitucional de tratamento diferenciado, na medida em que o sistema tributário mais benéfico constante da Lei Complementar 123 de 2006 permanece íntegro. Segundo, porque a própria Lei Complementar, que disciplina tal regime favorecido às micro e pequenas empresas, dá lastro expresso à incidência do diferencial de alíquota nas operações realizadas por empresas optantes do Simples. Nesse sentido, destaca o teor do artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha G e H da Lei Complementar 123 de 2006, que diz o artigo 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições. 1. Imposto sobre renda de pessoa jurídica. 2. Imposto sobre produtos industrializados, observado o disposto no inciso 12 do parágrafo 1º deste artigo. 3. Contribuição social sobre o lucro líquido. 4. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, observado o disposto no inciso 12 do parágrafo 1º deste artigo. 5. Contribuição para o PIS/PASEP, observado o disposto no inciso 12 do parágrafo 1º deste artigo. 6. Contribuição patronal previdenciária, CPP, para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica de que trata o artigo 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte, que se dedica às atividades de prestação de serviços referidas no parágrafo 5º-C do artigo 18 desta lei complementar. 7. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. 8. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS. E parágrafo 1º. O recolhimento, na forma deste artigo, não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. 13. ICMS devido, G, nas operações com bens ou mercadorias sujeitos ao regime de antecipação do recolhimento do imposto nas aquisições em outros estados e Distrito Federal. 1. Com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso 4 do parágrafo 4 do artigo 12 desta lei complementar. Sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor. H. Nas aquisições em outros estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. É propriamente em razão dessas exclusões procedidas pelo parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2016, que mesmo as empresas optantes pelo Simples são passíveis de recolhimento, exemplo de graça, de ITR, de IOF, de imposto de importação, de FGTS, enfim, de uma ampla gama de tributos, nela incluído o diferencial de alíquota de ICMS, não previsto dentre aqueles contemplados no recolhimento único do regime simplificado. Ademais, não podemos desconsiderar que a ratio da Emenda Constitucional 87 foi reequilibrar a distribuição da arrecadação do ICMS, tendo em vista as novas perspectivas de mercado trazidas pelo e-commerce. Como destacou à época o então senador Eunício Oliveira, em relatório
da Comissão da Constituição e Justiça e Cidadania sobre a proposta de emenda constitucional, verbis. Recentemente, o advento da internet instituiu o chamado e-commerce, ou comércio eletrônico, em que o comprador é exposto a uma variedade de produtos e preços sem precedentes em nossa história econômica. A recente melhoria nos indicadores de emprego e renda da população brasileira impulsionou mais ainda o setor, facilitando o acesso a recursos eletrônicos por camadas sociais antes excluídas, até mesmo do comércio de produtos básicos para a subsistência. Essa nova realidade trouxe muitos benefícios para o cidadão comum, mas também muitas distorções no equilíbrio econômico entre as unidades federadas. A maioria das lojas virtuais é sediada em poucos estados, geralmente os mais ricos e desenvolvidos, que, mantida a sistemática atual da distribuição da arrecadação do ICMS, retém toda a arrecadação do tributo. A fórmula constitucional atual permite tal anomalia ao determinar a incidência da alíquota interna, geralmente elevada, em operações envolvendo mercadorias destinadas a compradores não contribuintes do imposto e localizados em outro estado. Trata-se, em última análise, dizia o senador Eunício, da própria radicalização do princípio da origem. A PEC em comento procura reequilibrar essa relação, ordenando que parte dos recursos auferidos pelo recolhimento do ICMS seja canalizado para o estado de destino, numa justa adequação à realidade dos fatos, que mostra a tendência crescente de utilização do e-commerce nas mais diversas transações. Some-se a isso um fator consequencial não menos importante, digo eu. Se considerarmos que o diferencial de alíquota do ICMS não é devido quando a empresa remetente é optante do Simples Nacional e o destinatário é consumidor final não contribuindo o imposto, provavelmente observaríamos empresas de grande porte criando empresas intermediárias aderentes do Simples Nacional para destinar produtos a consumidores finais localizados em outras unidades da federação, driblando a incidência do diferencial da alíquota e, em última análise, esvaziando completamente a ratio do sistema veiculado pela Emenda Constitucional 87 de 2015. Penso, presidente, portanto, com as vênias de estilo, que o fundamento normativo da cláusula 9ª do convênio ICMS número 93 está efetiva e satisfatoriamente previsto em lei complementar. Ou seja, o permissivo da cláusula 9ª do convênio ICMS número 93 de 2015 repousa diretamente no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha G e H da Lei Complementar 123 de 2006. Sua redação não ofende preceitos constitucionais ou norma complementar. Antes, com relação a esta, reproduz sua ratio. Com as vênias de estilo, igualmente, não me convenço que a simples existência de projetos de lei complementar em tramitação perante o Congresso Nacional, tendentes a regulamentar as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 87 de 2015, seja a prova cabal de efetiva necessidade dessa espécie normativa, com as vênias de estilo. Em acréscimo, por outro lado, pode mesmo denunciar sintoma de inflação legislativa. Vejamos a propósito, a título exemplificativo, o PLP 218 de 2016, de autoria do então deputado Mauro Pereira. A proposição originária conta com 10 artigos. A transcrição do texto pode ser cansativa, mas é oportuna, presidente, tendo em vista o debate que se encetou. Artigo 1º. Esta lei complementar regulamenta a obrigação, o lançamento e o crédito de imposto incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, de que trata o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 87, de 16 de abril de 2015, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuindo do imposto localizado em outro estado. Para os propósitos desta lei complementar, os termos estado de origem e estado de destino abrange também o Distrito Federal. Artigo 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador nas operações e prestações de serviços interestaduais de que trata esta lei complementar no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do remetente. 2. Da utilização pelo destinatário
de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Artigo 3º. O imposto, nos casos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 2º, será apurado e recolhido pelo contribuinte nos mesmos períodos de apuração e prazos de recolhimento previstos na legislação do Estado de origem para as operações de circulação de mercadorias internas e para as utilizações de serviços internas. Artigo 4º. O ICMS, devido ao Estado de origem, corresponde à aplicação, sob a base de cálculo do imposto, da alíquota interestadual aplicável à operação de circulação ou prestação de serviços. Artigo 5º. Também é devido ao Estado de origem, a título de ICMS percentual, correspondente à aplicação, sob a base de cálculo do imposto, da alíquota interna vigente no Estado de destino na data do fato gerador, nos seguintes montantes: 60% em 2016, 40% em 2017, 20% em 2018. Artigo 6º. A partir de 2019, não será mais devida a parcela apurada na forma do artigo 5º deste artigo. Artigo 7º. Observado o disposto no artigo 6º, o ICMS devido ao Estado de destino equivale à diferença entre a aplicação sobre a base de cálculo do imposto de sua respectiva alíquota interna e o montante devido ao Estado de destino apurado na forma dos artigos 4º e 5º desta lei complementar. Artigo 8º. O crédito relativo às operações e prestações de que trata esta lei complementar será deduzido do débito correspondente ao imposto devido ao Estado de origem, observado o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar número 87, de 13 de dezembro de 96. Artigo 9º. Cabe ao Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, disponibilizar aplicativo que calcule o imposto sobre circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, de que trata o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7º e 8º da Constituição. Artigo 10. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 180 dias após essa data, relativamente ao disposto em seu artigo 9º. Percebo, presidente, no artigo 1º do projeto, o escopo da norma em dicção de todo semelhante ao próprio artigo 155, parágrafo 2º, 7º da Constituição Federal, com uma única diferença em seu parágrafo único, de reportar expressamente ao Distrito Federal quando a dicção constitucional fala apenas de estados. O artigo 2º desse PLP trata do fato gerador em redação que nada é dissonante do artigo 12, 1 e 12 da Lei Complementar 87 de 96. O artigo 3º do projeto remete a já existentes legislações estaduais os períodos e prazos de recolhimento do ICMS. O artigo 4º da proposição não versa sobre diferencial de alíquota, matéria inserida pela Emenda Constitucional 87 de 2015, mas trata apenas de uma normal operação interestadual atualmente regida pelo mesmo artigo 155, parágrafo 2º, 7º da Constituição, em seu início, e com previsão de alíquota interestadual veiculada em normas estaduais em reprodução às alíquotas fixadas em resolução do Senado Federal, todas já existentes. O artigo 5º e o artigo 6º do PLP tratam do rateio escalonado no tempo das receitas tributárias entre Estado de origem e destino, nos mesmos modos do artigo 99 do ADCT, igualmente incluído pela Emenda Constitucional 87 de 2015. O artigo 7º da proposição repete, com outras palavras, e uma vez mais, o comando constitucional do artigo 155, parágrafo 2º, 7º da Constituição. Por sua vez, o seu artigo 8º se limita a uma remissão aos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 87 de 96, que trata da não cumulatividade do tributo em operações internas ou interestaduais. Apenas no artigo 9º do mencionado PLP, identifica o comando que, salvo melhor juízo, não encontra previsão anterior em legislação vigente. A determinação para que o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, disponibiliza aplicativo de cálculo do ICMS nessas hipóteses envolvendo diferencial de alíquota. Perceba-se, nada ligado aos elementos da norma tributária. Por fim, o artigo 10 do projeto é mera cláusula de vigência. Eis, portanto, e com todas as vênias, a norma que alguns entendem fundamental para operacionalizar o comando constitucional inaugurado pela Emenda Constitucional 87 de 2015. A mim parece que o projeto em tramitação nada acrescenta, repito, presidente, nada acrescenta
ao arcabouço normativo já existente. Por sua vez, a outra proposta legislativa em tramitação no Parlamento, o PLP 325, de 2016, segue a mesma linha. A leitura da proposição revela antes uma adaptação redacional de certos dispositivos das leis complementares 87 e 123 aos comandos inseridos com minudência no texto constitucional pela Emenda Constitucional 87 de 2015, do que propriamente uma regulamentação de institutos novos. É preciso ainda afastar a alegação e a compreensão de que a ausência de lei complementar defendida para esta matéria estaria a gerar conflitos federativos. Uma vez mais, com todas as vênias aos ilustres ministros e ministros que guardam um entendimento diferente do que aqui defendo, a existência de eventuais conflitos federativos, como, por exemplo, a adoção de critérios diferentes para a definição do destinatário, se destinatário físico ou jurídico, pelas legislações de distintos estados, não encontra sua causa na ausência de lei complementar, neste caso, em discussão, que reputo despicienda. Ilustro minha compreensão com o julgado da segunda turma a demonstrar que a mesma discussão envolvendo a disciplina dos destinatários, ser físico ou jurídico, e a incidência do ICMS, já frequentou esta corte em contexto totalmente dissociado da questão do diferencial de alíquota. Refiro-me ao RE 430372, agravo regimental, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, publicado em 30 de 4 de 2010, em que discutida a sujeição ativa do ICMS nos casos de importação de bens a partir do critério do destinatário da mercadoria, se destinatário físico ou jurídico. Em definitivo, é fato notório, eu diria até premente, o aperfeiçoamento da legislação tributária, a fim de buscar uniformidades e harmonizações. Entretanto, na hipótese dos autos, por todas as razões expostas, não penso ser a ausência de lei complementar a regular o diferencial de alíquota do ICMS, fator de geração dos alegados conflitos federativos. Caminhando para a conclusão, vislumbro no convênio ICMS número 93 de 2015, tão somente uma norma que propõe harmonizar o sistema em cumprimento ao previsto no artigo 1º do regimento interno daquele Conselho. Sua disciplina é feita com referibilidade às normas em vigor, tanto de âmbito constitucional como de status complementar. A Lei Complementar 87 de 96 e a Lei Complementar 123 de 2006. É preciso deixar claro, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal não se fundamenta no citado convênio, mas sim em suas respectivas legislações internas. Nele, no convênio, não há definição de contribuintes, estipulação de alíquotas ou fatos geradores. Trata-se de norma procedimental prescritiva, não de norma impositiva tributária. Assim, uma exclusiva declaração de inconstitucionalidade integral do convênio ICMS número 93 de 2015, penso eu, em nada alteraria a cobrança da exação pelos Estados. Em arremate, caso o entendimento aqui defendido não venha a prevalecer, comungo da preocupação exteriorizada pelo eminente ministro Dias Toffoli em seu voto, vista quanto à necessidade de modulação de efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade das cláusulas 1º, 2º, 3º, 6º e 9º do convênio do ICMS. Há pelo menos duas razões de relevo a respaldar uma necessária modulação de efeitos. Mas eu vou me reservar para discutir isto, presidente, se houver a necessidade. Em suma, concluo, presidente, por julgar improcedente o pedido da ADIM 5469 e nego provimento ao recurso extraordinário 128.7019, representativo do tema 1093 da repercussão geral. E a ADI, Vossa Excelência, julga improcedente. Improcedente. Bom, me resta, então, esse último voto. Eu trago uma emenda autoexplicativa, mas, basicamente, o que eu gostaria de destacar é algo que foi mencionado agora no voto do ministro Gilmar Mendes sobre a ratio legis dessa emenda constitucional 87. Quer dizer, nós sabemos que há sempre um embate jurídico entre as unidades da federação com relação ao ICMS. Isso era uma matéria
constante no Superior Tribunal de Justiça. Mas a nossa Constituição, uma das promessas do ideal da Constituição é a erradicação das desigualdades entre os Estados. E a forma de erradicar as desigualdades entre os Estados está exatamente numa justiça fiscal, notadamente através do ICMS, que é o imposto relativo aos Estados. Então, à luz do federalismo fiscal cooperativo, do princípio da igualdade dos Estados previsto no preâmbulo da Constituição, naqueles princípios basilares, eu verifico aqui que a ratio legis da emenda constitucional 87 foi exatamente manter esse federalismo fiscal cooperativo e, ao mesmo tempo, manter a isonomia entre os Estados. Por outro lado, também nós temos a ciência de que a legislação tributária ela tem um conceito amplo, abarcando, inclusive, os convênios. Ora, quando se exige uma lei complementar, se o faz ou pelo quórum, em razão dos Estados se posicionarem num determinado sentido uniforme em relação a todos eles, ou então raciona a matéria. Eu aqui verifico que realmente o convênio ele fez, às vezes, uma norma complementar, ele é até entrevisto como uma norma complementar, e foi engendrado pelos Estados, porque o convênio tem que ser engendrado pelos Estados. Ora, se nós vamos exigir uma lei complementar que exige o quórum em razão da manifestação dos Estados, se nós já temos um convênio que regula, dentro das suas limitações, tudo quanto foi sugerido pela emenda constitucional 87, não há de se falar da necessidade da interposição do legislador. Mutatis mutandis é o que nós fizemos no caso do nepotismo. A fonte primária da Constituição já permitiu automaticamente que se regulasse essa forma de competição entre os Estados. Inclusive, eu destaco aqui, eu gostaria de ser sintético na qualidade de presidente, que o que visou a emenda constitucional 87 foi exatamente modificar essa questão de distribuição do tributo entre o Estado de origem e o Estado de destino, quando o Estado de destino não recebia absolutamente nada. Agora está se realizando um Fórum Nacional de Governadores, porque foi exatamente dessa conciliação entre os Estados que surgiu a emenda constitucional 87. Por outro lado, eu verifico que essas cláusulas do convênio, salvante a cláusula 9ª, elas não desbordam do arquétipo constitucional. E aqui eu cito os dispositivos que são obedecidos pelo convênio, porque, efetivamente, esse convênio não invade aquela área que a Constituição reserva para a lei complementar. Eu tive ainda, evidente, uma causa belíssima como essa, eu tive ainda a preocupação de verificar, em razão dessa inovação comercial de compras através da via digital e a tributação se situar apenas no Estado de origem, eu tive a preocupação de verificar como é que os países têm lidado com isso. E verifiquei que a Suprema Corte americana, agora em 2018, no caso South Dakota versus Wayfair Incorporation, eles revisaram o entendimento deles para entender que a regra da presença física se afasta ainda mais da realidade econômica e resulta em perdas significativas de receitas para os Estados. Aqui, no plano, digamos assim, econômico, que é o importante, que o convênio visa a equilibrar os Estados, eu também pude obter um estudo realizado pela consultoria Euromonitor International, publicado no jornal Valor Econômico, agora de 5 de outubro de 2020, passado, que se espera que 7,57 bilhões de dólares em vendas migrem este ano do varejo tradicional para o comércio eletrônico. Então, essa realidade econômica ela não pode ser olvidada
porque nós vamos exatamente atuar em contraposição ao princípio constitucional que visa manter a igualdade dos Estados através de um federalismo fiscal cooperativo. O único aspecto que me chamou a atenção é que, realmente, o convênio ele trata de maneira diferente uma matéria que é disciplinada em lei complementar ao exigir o recolhimento de valor relativo ao diferencial de alíquota para além da parcela unificada já recolhida pelo ME e EPP, conforme sigla conhecida. Então, impõe-se aqui, no meu modo, a intervenção judicial para conter esse alcance normativo. E eu trouxe 2 votos alentados, a matéria ela é instigante, essa questão tributária, no presente momento, ela é muito importante, porque a pandemia nos indica que não está no momento de ninguém ganhar nada, nem ninguém perder absolutamente nada. Isso vai trazer um prejuízo que a emenda constitucional procurou evitar em relação aos estados de destino, que vão continuar sem receber nada até que venha uma lei complementar. No meu modo de ver, a semelhança do que o ministro Gilmar Mendes afirmou, uma lei completamente necessária, porque o convênio não invade as matérias em que a própria Constituição Federal exige lei complementar. E, se for pelo quórum, que é a representação pelos estados, o convênio é uma manifestação dos estados através do CONFAS, em que celebraram exatamente essa repartição tributária no afã de se alcançar, no meu modo de ver, a melhor justiça fiscal para esse novo comércio eletrônico. De sorte que, abreviando os 2 votos que farei juntada, eu estou acompanhando a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário e julgar parcialmente procedente a ação declaratória apenas no que diz respeito à cláusula 9ª do convênio por invadir matéria que está prevista em lei complementar. Mas, ainda assim, com o meu voto, voto do ministro Alexandre de Moraes, voto do ministro Nunes Marques, voto do ministro Lewandowski, voto do ministro Gilmar Mendes e o meu, ainda assim nós temos um placar de 6 votos contra 5 votos, no sentido exatamente de dar provimento ao recurso extraordinário e julgar procedente a ação declaratória da inconstitucionalidade. Se o resultado, que ora eu acompanhei, que foi aberta a divergência pelo ministro Alexandre, tivesse prevalecido, nós teríamos que chegar à conclusão de que, para se concluir pela improcedência, tem que passar pela parcial procedência. E aí nós teríamos aí uma proclamação de maioria pela parcial procedência. Mas, na verdade, o resultado do julgamento majoritário é seguindo o voto do ministro Dias Toffoli e do ministro Marco Aurélio. De sorte que eu proclamo o resultado que a Corte, por maioria, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes e ministro Luiz Fux, a Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, declarando a inconstitucionalidade dos termos do voto do relator Dias Toffoli e julgou o recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, o recurso extraordinário provido nos termos do voto do ministro Marco Aurélio. Então, agora, quer dizer, recurso extraordinário provido, ação declaratória de inconstitucionalidade julgada procedente pela maioria. Nos cabe agora, no recurso extraordinário que tem repercussão geral, a fixação da tese, que deve partir do ministro Marco Aurélio, que foi o autor do voto vencedor.
se o ministro Marco Aurélio me permite, eu tenho aqui, certamente porque foi já dirigida essa tese por Vossa Excelência, a tese da repercussão geral, assim sintetizada. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional número 87, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. E Vossa Excelência acompanha o relator quanto ao provimento do recurso e também quanto à tese de repercussão geral. O ministro Dias Toffoli, ele propõe uma modulação que o ministro Marco Aurélio não propôs. Então, acho que agora cabe ao ministro Dias Toffoli propor a modulação, sendo certo que é da nossa praxe, mesmo os vencidos, votarem na tese fixada na repercussão geral. Então, nessa questão, eu passo a palavra ao ministro Marco Aurélio, em primeiro lugar, para verificar se fui fiel ao que Vossa Excelência passou para a Secretaria quanto à tese da repercussão geral que Vossa Excelência fixou. Fidelíssimo, presidente. Perfeito. Então, com relação à tese da repercussão geral fixada pelo ministro Marco Aurélio, a cobrança diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional, número 87, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Colho os votos. Ministro Nunes Marques. Vossa Excelência acompanha a tese? De acordo. Ministro Alexandre Moraes. Presidente, aqui eu vou pedir vênia, mas como ocorre às vezes, exatamente seguindo as lições do ministro Marco Aurélio, a tese é exatamente conflitante com tudo que eu sustentei. Então, eu peço vênia e voto contra. Ministro Edson Fachin. Senhor presidente, não apenas por ter acompanhado a tese vencedora, com o devido respeito, entendo que a tese é em tudo coerente com a posição majoritária. Acompanho a tese. Ministro Luiz Roberto Barroso. Da mesma forma, presidente, acompanhando. Acompanha a tese. Ministra Rosa Weber. De acordo, presidente. Ministra Carmen Lúcia. De acordo, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. De acordo, presidente. Ministro Gilmar Mendes. Acompanha, presidente. Também vencido, cedo a colegialidade, acompanho. E, então, eu proclamo que foi aprovada a tese indicada pelo ministro Marco Aurélio, nosso decano, no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional 87, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Agora, eu passaria para a ADI, e nós, ora fixamos tese, ora não fixamos, mas é um conflito, digamos assim, potencialmente federativo, que eu acho que vai exigir, talvez, uma modulação, não é, ministro Dias Toffoli? Sim, eu, já no meu voto anterior, eu havia feito uma proposição de modulação e, diante das ponderações do ministro Luiz Roberto Barroso, e também, ao longo da sessão, fui com Sua Excelência trocando mensagens, de tal sorte que eu retifico a proposta anteriormente formulada para a seguinte, que passo a fazer, então, a sugestão a Vossas Excelências para modulação. Julgo ser necessário modularem-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos quanto à cláusula 9ª,
desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ação direta número 5464 de Distrito Federal e, quanto às cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento. Ou seja, as cláusulas ficariam vigentes até 31 de dezembro de 2021, tempo no qual o Congresso Nacional poderá ratificá-las através da lei complementar, ratificá-la, modo de dizer, né? Mas, enfim, poderá ponderar sobre elas, editando uma lei complementar. E continuo que a mesma solução julgo ser necessária em relação à lei do Distrito Federal e, a fortiori, dos demais estados, e, em relação a elas, proponho que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão desse julgamento, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula 9ª do Convênio ICMS 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos desta ação direta, da ação direta 5.464 do Distrito Federal. E, por fim, senhor presidente, ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Ressalvo as ações judiciais em curso que estão submetidas ao judiciário. É essa, então, a retificação e a proposta que ora apresento, diante dos debates na data de hoje. E com essa modulação, Vossa Excelência abarca todos os problemas que poderiam surgir, sem prejuízo, como Vossa Excelência destacou, que o Congresso legisle nesse período, evitando esse prejuízo para os estados em razão desse novel comércio eletrônico. Então, eu pergunto, eu vou colher os votos também. Ministro Nunes Marques. Presidente, quero, antes de mais nada, parabenizar o eminente relator, que não havia parabenizado pelo voto e agora pela modulação e pelo elevado senso de justiça. Acompanho integralmente a proposta. De acordo. Ministro Alexandre de Moraes. Também, presidente, acompanho integralmente a modulação proposta pelo eminente ministro Dias Toffoli. Ministro Edson Fachin. Então, presidente, eu peço venha ao relator para ficar com o relator originário, ou seja, com a proposta primeira do eminente ministro Dias Toffoli. Entendo que ela desata a questão modulando, oferecendo segurança jurídica, resguarda as ações em curso e me parece mais consentânea com a decisão majoritária que acaba de ser tomada. Peço vênia ao relator e ao ministro Luiz Roberto Barroso que formulou. Não compreendo da maneira tal como a proposta reformulada restou apresentada. Por isso, eu me mantenho fiel à proposta originária de Sua Excelência de modulação, tal como o eminente ministro Dias Toffoli nos fez chegar muito gentilmente. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Ministro Roberto Barroso, essa tese foi elaborada a 4 mãos, de sorte que a Vossa Excelência tem a palavra. Então, eu primeiro cumprimento o ministro Dias Toffoli pela sensibilidade e pela flexibilidade e, levando em conta a observação sempre pertinente do ministro Luiz Edson Fachin, eu, no entanto, argumentaria que a proposta de modulação apresentada pelo ministro Dias Toffoli, ela aproxima, na maior intensidade possível, as duas correntes que se formaram no tribunal, a de que não havia inconstitucionalidade e a de que há inconstitucionalidade, porém, em vez de se estancar subitamente a possibilidade de cobrança, se devolve, num diálogo institucional importante, a matéria ao Congresso Nacional para, se entender que é o caso, e espero que sim, prover a respeito mediante lei complementar. Portanto, eu acho que a modulação é quase que uma posição intermediária
entre as duas correntes que se formaram, e acho que é, a meu ver, um argumento a mais que me leva a endossá-la. Portanto, cumprimento o relator e o acompanho também nessa modulação. Vossa Excelência me permite uma parte, ministro? Pois não, ministro Edson Fachin, com muito prazer. Apenas por amor ao diálogo e ao debate, eu estou de acordo, evidentemente, em preservar as ações em curso. O próprio ministro Dias Toffoli havia explicitado aditivamente a sua formulação inicial. Agora, estabelecer esse interregno e conclamar, por assim dizer, a edição de lei complementar com o devido respeito, tenho para mim que nós estamos praticamente retirando os efeitos concretos e imediatos da decisão majoritária que acabamos de tomar, com todo o respeito, evidentemente. Por isso, eu peço vênia para me manter fiel à proposta tal como apresentada pelo ministro Dias Toffoli. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência foi relator do recurso ordinário, que foi julgado conjuntamente com a DI. Tenho a impressão de que Vossa Excelência teria prioridade em se manifestar sobre a modulação. E aí passa a palavra a Vossa Excelência. Continuo convencido de que o único ramo do Poder Judiciário que tem o poder normativo é a Justiça do Trabalho, mediante julgamento de dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho. O Supremo não legisla. E o Supremo não pode agora simplesmente entender que esteve em stand-by a lei das leis, que é a Constituição Federal, e placitar em um período, não um diploma legal, mas um convênio que é ato administrativo que se mostrou frontalmente contrário à Constituição Federal, no que disciplinou esse convênio o diferencial do ICMS. Então, não cabe a modulação que acaba estimulando a editar-se quer convênios, quer leis contrários à Constituição Federal. Cabe a constatação de que há um conflito com a lei das leis e proclamar essa constatação. Também não faço apelo, presidente, ao Congresso Nacional, mesmo porque o apelo ele cai no vazio. Ele acaba não sendo observado e a instituição que se desgasta é o Supremo. Simplesmente assento, e como assentei no voto indispensável ao trato da matéria lei complementar, e fulmino o convênio com as consequências jurídicas próprias. E mesmo porque no recurso extraordinário a vitória da recorrente não pode ser uma vitória simplesmente de pirro, ganha, mas não leva no período compreendido, considerado o ajuizamento da própria ação e a data de hoje, projetando-se a glosa para viger a partir pelo que eu compreendi, do término deste ano. Até então, portanto, não tivemos Constituição Federal vigorando com plena eficácia e com concretude maior. Não modulo, presidente, a decisão relativa ao recurso extraordinário, como penso também que não cabe modulação considerada a decisão na ADIM. E, evidentemente, aqueles que pagaram terão os meios para recobrar o que foi satisfeito em termos, né, de diferencial do ICMS. Pois não. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Prosseguindo na modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli, eu indago da ministra Rosa Weber
Está de acordo? Como vota Vossa Excelência? Presidente, eu peço escusas, mas eu precisaria saber, eu tenho aqui na minha tela a formulação anterior do ministro Toffoli. Talvez eu tenha perdido alguma coisa, então se Sua Excelência ou Vossa Excelência, algum dos dois puder me dizer exatamente como ficaria a modulação dos efeitos, eu agradeço. Eu também tenho aqui em mão, mas eu prefiro passar a palavra para o ministro Dias Toffoli. Pois não. Quanto à ação direta, no que diz respeito às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a modulação é que a decisão tem efeito apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão desse julgamento, ou seja, o ano de 2022. As cláusulas continuariam a valer para o exercício fiscal de 2021. Nesse período, o Congresso poderia editar a tal lei complementar. Quanto ao artigo 9º, cuja liminar foi deferida em 16 de fevereiro de 2016, os efeitos é a partir daquela data, porque desde aquela data a cláusula 9ª encontra-se suspensa. E a mesma sistemática, eu não vou ler aqui, mas aplicar-se-ia ao recurso extraordinário, modulando também os efeitos, nesse mesmo sentido. Então, senhor presidente, deixa eu ver se eu estou com som. Senhor presidente, eu observo que a alteração, pelos dados que eu tenho, seria em função apenas do exercício financeiro seguinte. Como estaríamos julgando no momento anterior, seria a partir do exercício financeiro de 21. E agora a alteração foi para a partir do exercício financeiro de 22. Esta foi a defasagem que ocorreu. A minha preocupação, senhor presidente, é que após o término do julgamento, e se forem opostos embargos de declaração desta nossa decisão, quer dizer, vai sendo postergado, eu tenho alguma dificuldade, né? Mas apenas esse aspecto, porque com relação à cláusula 9ª, já estava acompanhando, né? E de certa forma, não temos como fugir, né? Eu vou acompanhar, presidente, acho que a gente chega a um termo. Entendi a preocupação de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, mas naquela oportunidade o ministro Toffoli não tinha acabado o julgamento ainda, ele lançou uma tese que veio agora a readaptar. Ministra Carmen Lúcia. Não estou conseguindo ouvir. Agora sim. Senhor presidente, embora comungue das preocupações do ministro Fachin, do ministro Marco Aurélio, e de forma muito contundente agora no caso da ação direta de inconstitucionalidade exposta pelo ministro Fachin, tenho para mim que, para evitar mais conflitos, que já foi aqui tantas vezes afirmados nos votos, que se buscava atenuar, quer com a emenda constitucional, quer com este convênio, eu acompanho, neste caso, o ministro relator, presidente. No caso da ação direta e, portanto, divergindo do ministro Marco Aurélio no caso do recurso. Muito obrigado, ministro Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, se nós levássemos as últimas consequências, as nossas declarações de inconstitucionalidade, nós volveríamos ao antigo brocardo jurídico de longa data superado, que é justamente o fiat justitia periat mundus, ou seja, acabe-se o mundo, mas faça-se a justiça. Eu penso, com a devida vênia, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal tem uma responsabilidade muito grande como a cabeça do Poder Judiciário brasileiro de manter a rigidez e o equilíbrio das instituições. E o Instituto da Modulação, a meu ver, prestigia não só esse aspecto, mas, sobretudo, a segurança jurídica e a confiança legítima dos cidadãos. Portanto, eu penso que
a modulação agora proposta pelo ministro Dias Toffoli é adequada, e adequada, sobretudo, pela razão exposta agora pelo ministro Barroso, de que ela procurou chegar a um consenso relativamente às várias correntes de pensamento que se digladiaram neste plenário. Portanto, acompanho o relator em sua proposta de modulação. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu, com as vênias devidas, acompanho a proposta do eminente relator. Eu também acompanho. E, então, restou vencedora essa modulação que, evidentemente, vai atingir tanto o RE quanto a ADI. E aí, então, eu pergunto ao ministro Marco Aurélio, tendo em vista... Ministro Marco Aurélio? Ministro Marco Aurélio? Presidente, eu adianto que eu entendo que o ministro Marco Aurélio continua relator do RE, porque eu acompanhei o voto de Sua Excelência. Não sei se era isso que Vossa Excelência iria perguntar a Sua Excelência, o nosso querido decano, mas o meu voto é acompanhando o relator Marco Aurélio no RE. Então, eu penso que são dois acórdãos separados. Né? Certo. Mas desculpe ter, ministro Marco Aurélio, adiantado a Vossa Excelência. Sim, mas se Vossa Excelência modula, como fica a cobrança desse diferencial da alíquota do ICMS? Quer dizer, a tese do ministro Marco Aurélio foi aprovada. Entretanto, a modulação, a partir de quando vai prevalecer essa tese? Essa é a questão. O ministro Marco Aurélio não modulou. Presidente, eu ouvi desde cedo, quando eu cheguei ao Supremo, que, havendo no colegiado voto prevalecente, o relator não redige. Eu fiquei vencido no recurso extraordinário e também na ADIM em parte substancial, em que, na verdade, como eu tive a oportunidade de veicular, se disse não em vigor a Constituição Federal até dezembro de 2022. Como posso redigir? Por isso é que eu indaguei, Vossa Excelência, que eu ia efetivamente esclarecer que, se o ministro Marco Aurélio ficou vencido, efetivamente o ministro Dias Toffoli é redator de ambos os feitos. Ministro Dias Toffoli. Então, Vossa Excelência... Diante da manifestação do nosso decano, eu fico, então, o redator também do RE, pelo que eu entendi. A relatoria, eu penso que não perco. Eu perco a redação do acordo. Eu falei redator, exatamente. Redator. Redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli em ambos os feitos. Então, eu já proclamei o resultado, agora ficamos, e a modulação foi acolhida por 9 votos, proposta pelo ministro Dias Toffoli. Eu iria chamar agora, ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, esse feito de extrema importância, que é essa obrigatoriedade das prestadoras de serviço de telefonia fixa criarem um cadastro especial de assinantes que se oponham ao recebimento das ofertas. Mas aí eu posso deixar esse feito para amanhã, porque nós não teríamos... a DI 5962, Vossa Excelência. 5962. Eu estou habilitado a prolatar voto. Pois é, ministro, mas eu tenho a impressão de que, como tem 2 sustentações orais, talvez ficasse melhor Vossa Excelência iniciar amanhã. Vossa Excelência concorda? Concordo, integralmente. Perfeito. Muito obrigado. E os demais feitos... Se o Todo-Poderoso permitir que eu ainda esteja aqui entre os senhores... Já tirou até a tipóia do braço, ela está com saúde, já melhorou. Então, eu vou realocar os demais feitos e amanhã nós vamos iniciar com
com essa questão interessante sobre a oposição de recebimento de ofertas, porque durante o julgamento, só durante o julgamento, eu recebi 11 ligações me oferecendo coisas de São Paulo, enquanto eu estava aqui achando que eram questões atinentes ao tribunal. Então, iniciamos pela DI 5962, vamos tratar também da pauta de amanhã da ação rescisória 2297, insumos alíquota zero, e a questão muito interessante também do ministro Alexandre de Moraes, que é o alcance daquele artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Eu agradeço aos eminentes pares pela tolerância e pela eficiência no julgamento de hoje, fixação daquela tese originária, julgamento de 2 feitos importantíssimos na área tributária, parabenizando os relatores, ministro Marco Aurélio e ministro Dias Toffoli, e declaro... Não, antes de declarar encerrada a sessão, eu anotei aqui, é muito papel, mas antes de declarar encerrada a sessão, eu gostaria que se consignasse em ata a adesão de todos nós à homenagem que a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, fez à data em que se chancelou o direito de voto das mulheres, o que é, de alguma forma, constrangedor para todos nós imaginar que as mulheres não tinham direito de voto. E também a homenagem prestada pela ministra Carmen Lúcia quanto à data da Constituição Federal, que também é de 24 de fevereiro. Presidente? Ambos os... Pois não. Só que, já que estamos comemorando, também se comemoram hoje os 89 anos da Justiça Eleitoral. Bom, então... Eu botei o vídeo na rede social do Tribunal Superior Eleitoral sobre esse fato e sobre o voto feminino. Mas, então, aqui também é homenagem aos 89 anos da Justiça e da Democracia que nós temos conseguido promover e preservar. Obrigado. E vamos consignar também, parabenizar Vossa Excelência, que está agora no exercício da presidência, sem prejuízo de que inúmeros colegas aqui já também exerceram, né? Em tempos pretéritos, inclusive eu e a ministra Rosa. Então, com mais essa homenagem, eu, agradecendo mais uma vez aos eminentes pares, eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.